Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Varejo Sem Achismo. Conteúdo sem filtro para quem vive o varejo de verdade. Eu sou o André Alcalde, fundador da Trinômio, cofundador da Samply, e ao longo dos últimos anos eu ajudo as empresas a transformarem estoque parado em lucro com estratégia e planejamento. Esse podcast faz parte do pilar de conteúdo e educação do Simplesmente Varejo. E a proposta aqui é clara: trazer profissionais que são referências nas suas áreas e falam de varejo com propriedade, porque vivem ele todo santo dia. E a convidada de hoje representa exatamente isso. Um cruzamento entre estética, estratégia e crescimento. Uma trajetória que passa do luxo da Versace a uma startup digital como a Amaro. E hoje está à frente da Woman Scale, onde ela ajuda empresárias e executivas com essa mesma disciplina, né, que fizeram grandes empresas crescerem e faturarem bilhões, a escalarem seus negócios de moda. Anaísa Falon, seja muito bem-vinda ao Simplesmente Varejo. Obrigada, André. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui, principalmente para falar desse lugar, né, onde moda deixa de ser somente estética para de fato se tornar estratégia, que é o que faz de fato a diferença numa pessoa, numa empresa, deixar de ser só desejo, mas também ser um grande negócio rentável. Eu fico muito feliz de criar um espaço onde a gente pode realmente trazer assuntos que vão fazer a diferença e vão gerar resultado, né? A gente conversava aqui antes de começar, né? Como ainda existe uma carência de levar esse conhecimento para o pequeno, para o médio, né? Para quem está querendo começar. E já vamos largar aqui de uma forma bem direta, né? Até você já deu uma rabiscada aí. Qual que é a grande diferença entre trabalhar com moda e construir um negócio de moda? Muito bem. Eu sempre falo que a diferença entre um consumidor de moda e um profissional de moda é a compreensão como um sistema longo, complexo, imprevisível e, sobretudo, híbrido. Essa é muito importante. Quando a gente trabalha com moda, a gente vê, né, muito a estética, se envolve. Então, geralmente, os negócios começam muito pela paixão do setor, pela emoção que isso transmite, mas depois, para um negócio crescer, para construir de fato um negócio sustentável, rentável, um longo prazo, sair, né, do estrangulamento do caixa, essa pressão de margem, é sem dúvida construir uma estrutura sólida. E hoje, se antigamente existia a possibilidade ainda de improvisar, hoje, sem dúvida, com o tamanho da concorrência, né, com a globalização, isso se tornou impossível. As empresas elas não conseguem mais. Então, toda a parte de estrutura, desenho de processos, conhecimento e gestão correta de um negócio mesmo é imprescindível para uma empresa não só escalar, mas se manter relevante no mercado. E isso é muito legal de escutar, né? Porque a gente tá num momento de muita tecnologia, né? Uhum. E não que não, né, a gente não tenha que ter a tecnologia, né? Eu falo muito isso, a tecnologia, se você tem um processo, né, bem estruturado, ela vem para te impulsionar. Ela vai te dar escalabilidade, ela vai te dar muito mais rapidez. Mas aplicar tecnologia num processo, numa estrutura que não tá bem, né, com aquela engrenagem que não tá rodando, eu pego muitos clientes que têm os melhores sistemas, muitos dos quais eu indico muitas vezes, e eles já têm, quando eles chegam pra gente, eles falam, não, não tá funcionando isso aqui. Eu falo, não, gente, peraí, vamos voltar um pouquinho, né? Porque acho que o que não tá encaixando na tecnologia é o seu processo, a sua estrutura. Né? E você traz muito, né? E essa questão de que, né, não vai ser só o talento. E quando a gente está falando de um mercado de moda, que é um mercado criativo, né? A gente tem muitos exemplos excelentes que são formados por produto, por marcas, Uhum. mas que se a gente olha às vezes no longo prazo, né, num médio prazo até, as coisas começam a não se encaixar, né, porque a estrutura não sustenta. Quando que você percebeu na sua trajetória, né, que vai aí desde empresa de luxo até coisas mais de startup, que momento foi que você teve essa percepção que você falou, cara, peraí, a moda não é só o criativo, só o talento, eu preciso ter algo, né, que dê essa sustentação.
Eu acho que começou, assim, para mim começou até bem cedo, então me formei aqui no Brasil e, enfim, na época, até faculdade de moda era uma coisa que estava bem no começo. Logo fui para a Europa e comecei a trabalhar com empresas muito sólidas, que continuam crescendo ainda hoje, são relevantes no mercado há 50, 60 anos. E o que eu me deparei, a diferença do que eu via aqui, tanto em estágio, né, na faculdade, enfim, em contato com profissionais de moda aqui, né, que eu conhecia do setor, que também era pouco na época, era, era muito voltado para estilo, criação, criatividade. E lá eu fui trabalhar, cheguei, né, trabalhei em grandes marcas, mas tudo tinha um fundamento de processo, a começar pela divisão das equipes, as áreas de responsabilidade, era tudo isso muito definido. Então, quando eu voltei em 2012 e entrei, né, na fundação da Amaro, a empresa já foi estruturada com essa visão, sim, de um lado importante, criativo, inovador, né, mas a gente tinha uma estrutura muito bem desenhada por baixo para que essa empresa pudesse escalar, e foi muito rápido. Né? A gente foi de 0 a 150 milhões em 4 anos. Então, assim, tinha que ter muita estrutura mesmo. E eu percebi, fui vendo em outras, né, empresas aqui, que de fato tinha todo o potencial, mas falta esse processo claro para poder crescer. E como você falou, existiu um momento onde, até um pouco antes da pandemia, onde tecnologia era um negócio assim, até meio. Todo mundo tinha um fetiche, né, com tecnologia. Hoje a gente está todo mundo mais próximo disso. Só que a tecnologia é um potencializador. Se você tiver um problema, esse problema será potencializado. E, assim, coisas básicas como árvore de categoria, cadastro de produto. Eu falo para as pessoas, vão falar, nossa, não era essa a resposta que eu queria de resolução de problema, né? Todo mundo imaginar um branding, um negócio, uma campanha internacional. Não, gente, vamos começar pelo cadastro. Então, de fato, a estrutura, eu vi já muito cedo isso, quando eu fui para a Europa, que as empresas que seguiam, elas tinham muita estrutura. Não, eu falo muito de um. Eu tenho um slide, né, na proposta comercial da Trinômio, que uma vez a gente estava apresentando para um potencial cliente, aí uma pessoa perguntou assim: Ah, mas vocês fazem isso como? É uma tecnologia? Eu falei: Não, é a gente trabalhando mesmo nisso aqui, e são coisas muito básicas, né? Sim. Outro exemplo também, quando a pessoa olhou lá, um slide que eu falo, né, que a gente vai construir curva de venda, vai fazer plano de sortimento, vai cuidar de venda, margem de giro. A pessoa, tá, mas isso a gente já faz. Mas se você tá tendo problema aí com a sua performance, talvez algum parafusinho solto nesse processo, que muitas vezes parece ser simples, né? Não é fácil de ser feito, né? É, quais são ainda esses grandes mitos que você vê que travam, né, essas empresárias também que te procuram, né? A gente tava conversando um pouco antes, você falou, pô, André, as pessoas vêm até mim e, cara, a gente precisa, né, trazer isso, esse conhecimento, levar. Qual é o principal ponto que você vê que as pessoas estão ali formando muitas vezes, né? Até clientes que chegam para Trinômio tem, poxa, redes sociais Uhum. com, né, milhares de seguidores, mas você vai por dentro, você fala, opa, peraí, né? Tem alguma coisa aqui diferente. Que mitos que você acha as armadilhas aí que pegam mais esse público? Acho que tem alguns, né? Algumas armadilhas. Uma delas é que o talento é o suficiente, né? Que o bom gosto, o repertório é o suficiente. Na verdade, não é. Você vai até um certo ponto, mas depois começa a ruir. E vejo todos os dias muitas marcas que têm um produto legal, têm uma história legal, têm um monte de seguidores, mas não tem dinheiro no caixa, não tem margem. No final, essa margem vaza. Até, eu tenho um markup bom, mas no final não sobra. Né? Porque ela não consegue olhar o processo como um todo. Existe um mito também do formato de trabalho. Um processo de construção de coleção, de criação. Existe um mito de que é assim mesmo. Vamos criar e no final a gente vai ver a coleção como que fica. Então você não tem previsibilidade do quanto aquilo vai custar, do qual que vai ser o teu markup. Então você vai meio que precificando no instinto, né? Então existe esse mito de que moda é sentimento.
tá? A gente vende sentimentos, sim, mas dentro da porta para dentro é muito pragmatismo, muito processo, muita busca de eficiência. Isso até, nossa, é forte, né, esse mito aí, né, da gente achar, porque a gente tá lidando com um mercado extremamente criativo, né? E até o meu sócio, que é um cara da área de tecnologia, ele fala, né, muito do exemplo ele visitou, né, a Zara em alguns projetos. Ele falou, cara, a Zara não é uma empresa de moda, ela é uma empresa de planejamento, de dados. Sim, total. Ela é qualquer coisa menos uma empresa de Aham. moda. Antes de chegar na moda, cara, tem muito dado, tem muito planejamento, tem muita estrutura, tem muita logística. Então, né, como isso realmente faz a diferença e não é uma coisa ou a outra, né? Porque senão a gente fica muito apegado nisso. Ah, então agora eu tenho que parar de ser criativo. Eu falo muito isso até quando a gente está criando plano de sortimento. A gente vai, né, detalhando o número e eu falo para os meus clientes, falo, ó, eu vou detalhar o número até o ponto em que eu não bloqueio a tua criatividade, Uhum. né? Porque senão vira aquela coisa, o número vai, não, faz aqui 5 Que também camisetas não dá certo, de né? 399, xadrez, Uhum. preta. Pô, acabei com a tua Fiz o criatividade. produto, né? O produto tá pronto. Mas eu falo, não, gente, né? O número tá aqui para te dar um norte de falar, olha, o xadrez participa tanto na tua coleção. Garante que você vai ter tantos por cento de xadrez. Olha, o preto tem essa relevância. Para que não aconteça isso que você disse, né? Ah, não, depois a gente vai ver o resultado disso e fala, ué, minha loja tá toda preta, ou tá faltando preto, Sim. ou daqui a pouco eu apostei muito, né, em determinada tendência e faltou uma variedade ideal, né? Então acho que esse ponto aí do sentimento, acho que a questão é a gente achar, né, como conectar isso com uma parte financeira, né? Uhum. Acho que você citou um pouco isso e eu quero puxar um pouquinho mais porque isso também fala um pouco com a minha área, né? Como é que você tem trazido essa visão financeira aí para o mercado da moda de uma forma que você quer que a marca sobreviva também, né? O que eu acho que o que foi para mim uma grande virada, assim, aqui no Brasil, na Europa, nas empresas mais estruturadas, mais antigas, né? Pensa, eles fazem isso há muitos anos, né? Então tem um processo, tem que falar que, obviamente, a Itália foi onde nasceu a contabilidade, né? Então, assim, um monte de coisa nasceu lá mesmo. Então, de fato, eles têm muita experiência em muitas áreas que a gente atua, mesmo dentro de empresas de moda. Aqui no Brasil, a gente tinha essa mistura, né, quando eu vim para cá em 2012, de que o estilista era o mesmo que decidia o produto, era meio que a pessoa que fazia tudo, Sim, né? né? O gerente de produto, né? Aquele que fazia tudo. Ele criava, ele comprava, ele planejava. Exato. E existe e eu faço muito essa defesa, né, essa evangelização de que criação é diferente de desenvolvimento, tá? Então, criar é uma coisa, o protótipo, a prototipia é outra, tá? Então, as habilidades são diferentes. Então, quando a gente separa isso, primeiro que esse é o ponto mais importante. Para a gente conseguir manter uma marca com relevância cultural, a gente precisa ter o estro criativo. Essa parte criativa, ela é muito relevante para uma marca, mas não é ela que conduz a marca, ok? Então, a área criativa ela tem que estar olhando, sim, para o comportamento, para as mudanças do mundo, para o que as pessoas vão querer, ok? Como as coisas estão comportando, as novas tendências, mas tem que ter um gerente de produto que vai olhar a execução disso. Como que eu vou fazer com que essa ideia, a nossa proposta de solução, né, da marca, a nossa proposta de valor seja coerente com o que de fato o nosso cliente quer. Isso envolve muito marketing, né? Os 4 P's do marketing. Que aqui no Brasil a gente também tem a ideia de marketing ser só comunicação. Já nas empresas, nas indústrias de consumo, esse profissional de marketing ele tem um papel extremamente relevante, que é olhar, né, para a necessidade. O que eu tenho em estoque? O que eu vou colocar? Como que é a frequência de entrada de produtos? Que tipo de produto ele quer? Né? No final, ok, legal. Eu coloquei na vitrine esse produto que é uma novidade, mas de fato comprou o quê? Porque muitas vezes, nossa, o cliente se encanta com
a peça borro, mas entra e compra a calça jeans, skinny, né? Então, a gente tem que ter essa separação, principalmente do que é emocional e do que de fato é analítico, né, para o negócio e atender. E cada vez mais, quando a gente fala de colocar o cliente no centro, é isso, né, olhar muitos dados e transformar isso numa nova proposta criativa que encante o cliente, que crie uma razão para ele vir até a nossa marca, para ele se identificar, né, e aí a gente começa a ter uma complexidade enorme. Hoje, atuar em moda exige muitos pontos de contato, é muito complexo, sem dados, impossível de acertar. Eu falo muito isso, né, quando eu tô mostrando, né, um balanço de coleção, ou quando a gente tá vendo alguma performance, né, muitas vezes o cliente pergunta assim, mas o que que você acha? Não, eu não acho nada, quem acha é o cliente, esse número aqui é o teu cliente que Exato. tá te dizendo, né? Sim. O que que você tá querendo dizer com essa análise? Não, não, eu não quero dizer nada, quem tá te falando aqui é o teu cliente, de que, olha, esse giro aqui tá maior, Uhum. esse aqui teve mais markdown, né? Eu acho que o grande a grande diferencial dos gestores, né, que conseguem olhar para isso e adaptar a sua realidade, né? E outra que eu bato muito é que o dinheiro é um só, né? Sim. Porque senão a gente começa nessa questão, né, que a gente está fazendo aqui um pouco dessa questão, né, o criativo e o dado. Não, Uhum. não é só criativo e também não é só dado, mas de uma certa forma esses dois se conectam de que, poxa, tenho, né, um dinheiro que ele é finito aqui na construção e para alguém crescer, né, alguém tem que perder um pouco de espaço, né? A não ser que eu sempre brinco, né? A gente é o ônibus cheio, né? Então, para alguém entrar, alguém tem que descer. Porque eu não posso sair com gente em cima do ônibus, ou eu aumento o tamanho do ônibus, que é o que? Aumentar a meta. E aí, quando a gente fala em aumentar a meta, todo mundo fala, opa, Nossa, peraí. é exatamente esse comparativo. As pessoas não conseguem entender. A gente quer crescer, então a gente precisa investir. Tá, gente, mas o investimento virado à venda, né? Quer dizer, a gente precisa vender mais para poder investir mais, para poder crescer mais. Então, sempre será essa mecânica, né? Eu faço, né, no primeiro e-book que eu escrevi lá naqueles momentos, né, de pandemia, onde a gente queria Aham. botar conhecimento para fora de forma digital. Eu falo muito assim, né? O que que vem primeiro, a venda ou o estoque? Né? Eu volta e meia eu faço essa provocação, né? Porque isso é uma grande armadilha, né? Uhum. Vou comprar e aí depois eu vendo. Não, não. A gente precisa saber quanto é que a gente quer vender, né? Me diga quanto você quer vender que eu te direi quanto você precisa comprar. E nesse desafio, nessa provocação, poxa, já tive clientes que chegaram com meta de crescer 40% e baixaram para 25%. Então, não é não crescer, né? Mas eu acho que muitas vezes a gente tem que meio que dar uma aterrissada, porque senão o número, eu sempre digo, né? Quando chega no número final do plano de sortimento, o pessoal olha e fala assim: tô achando pouco. Daí eu falei, tá, mas pouco pra quê? Se a sua meta é essa, o seu preço médio é esse, a sua profundidade é essa, você tá achando pouco, você quer botar mais venda? Não, não quero botar mais venda. Então a gente fica nessa provocação legal. E a gente acabou, né, Anaí, se conectando muito por um networking, né, que traz um pouco dessa transição que você faz, saindo também de uma jornada executiva, né, passando por grandes empresas e hoje, né, se colocando aí como uma multiplicadora do teu conhecimento para mulheres que estão atuando dentro do mercado de moda, né? O que que te fez criar, né, esse movimento aí, a Woman Scale, né? E que padrão que tu enxerga hoje nas tuas mentoradas aí, né? Que hoje você ajuda nesse caminho do mundo da moda? Primeiro, eu tinha, né, ao longo da minha carreira, fui ocupando esse espaço também, né, de mulher que conseguiu construir a carreira e faço parte dessa geração das mulheres que a gente fala de geração sanduíche, né? Então tem um filho para cuidar, pai para cuidar, né? Então fui crescendo e fui me tornando meio que referência, muita gente me buscando para isso. E eu também percebi, tanto em mim mesma, né? Principalmente no que eu vivi, que faltavam, primeiro, para mim, faltavam mulheres de sucesso, executivas, para eu me inspirar, para eu seguir. E eu fui comprando muitos livros, estudando muito, mas eu sempre estudei muitos homens, né? Porque era isso o histórico que a gente tinha.
E fui me tornando uma mulher muito masculina ao longo do tempo, né? Super autoritária, e tive muita dificuldade em encontrar esse equilíbrio na gestão, que hoje faz muita diferença. Sem dúvida, negócios é um jogo muito espiritual, você precisa se conhecer bem, saber lidar muito bem com emocional, espiritual, autoconhecimento, né? É um baita de um desafio. E eu percebi que muitas mulheres tinham essa questão, né? A síndrome da impostora, dificuldade de se posicionar. Será que eu vou ser dura demais? Será que eu sou boa demais? Muito preocupada em agradar. Nós mulheres, a gente tem um trato diferente, porque é da nossa natureza agregar, juntar, colaborar, né? O homem sempre teve esse papel mais de conquista, de fincar bandeiras, né? E eu acho que a gente não tinha muita clareza, mulheres não tinham muita clareza de como deveria ser, de como podem operar também liderando empresas. E isso é muito importante, nenhuma empresa vai crescer além da mulher que lidera essa empresa. Então, ela também precisa crescer. Outro ponto que me buscavam muito, e a frase sempre foi essa, assim, né, eu sou muito criativa, eu não entendo nada de gestão. Então, existe meio que esse bloqueio psicológico que você precisa ser uma coisa ou outra. E eu escuto também o contrário, né? Muita gente, já ouvi muitos CFOs, diretores de industriais, falando, eu não entendo nada de moda, só entendo de número, só entendo de gestão. Não, a moda é exatamente o equilíbrio dessas duas coisas. Então, é mandatório saber as duas coisas. Parece um grande diferencial competitivo, mas isso é o grande diferencial. Você saber que não pode dizer para a equipe de produto, de estilo, falar, eu preciso de uma camisa, manga longa, um xadrez preto. Você entende que o cliente, você não pode criar, se a gente tiver só criações criadas pelos números, logo mais a gente vai ter marcas irrelevantes, né? Onde não tem o conteúdo cultural que atrai as pessoas, que conecta com as pessoas com o momento, né? Moda é sobre momento. Então eu percebi que as mulheres precisavam de uma abordagem mais tridimensional, né? Sobre liderar a si, liderar negócio, liderar pessoas. E precisava de uma abordagem mais direcionada, onde elas também tivessem contato com outras mulheres que passam pelos mesmos dilemas, né, de equilibrar tudo. E óbvio que assim, equilibrar tudo é uma grande coisa, né? Quem consegue, acho que ninguém consegue. Não, e isso é um ponto até que você traz muito, né, nas suas colocações, né, onde você vai criando no teu conteúdo essa questão de não adianta criar um negócio de moda buscando uma liberdade, mas, né, o negócio depende 100% da fundadora, né? Então, Sim, assim, acho que você também traz em como quebrar esse ciclo, né? sim. Como que você aplica isso aí no seu programa? Muito método, então a gente precisa. E eu acho que a gente tem muito para se inspirar dos modelos de tecnologia. Eu até esses dias estava conversando com uma pessoa, falou assim: eu não. Sempre trabalhei com moda, agora estou trabalhando numa empresa de tecnologia voltada para moda, é tudo muito diferente. Eu falei, olha, que incrível, né? Era o que a gente de fato precisa. Quando a gente fala de eliminar a dependência, hoje ela existe. As empresas têm a dependência da fundadora, né, do fundador, mas também, às vezes, de líderes que centralizam muito. Isso, em parte, é insegurança pessoal, mas dificuldade de transmitir a própria visão. Então, quais são as ferramentas que a gente pode usar, né? Porque tudo isso é treinável, né? Então, quais são as ferramentas que a gente usa, primeiro, para desenhar qual é a visão, ter clareza disso. Sem dúvida, clareza é um novo luxo, né, nos negócios. A gente fica muito tempo, né, para entender de fato qual que é a nossa proposta de valor como negócio. Ter essa clareza, transmitir, escrever de uma maneira que as pessoas consigam gravar, né, a equipe consiga gravar e viver isso todos os dias. E aí, então, manter rituais, de fato, onde semanais, quinzenais, mensais,
onde a gente continue sustentando essa visão. Porque a visão que é a partir da visão que a gente vai definir as metas, vai definir os processos, né? Porque todo mundo fala, nossa, a estratégia, o modelo de negócio. Mas, assim, na prática, é muito mais simples do que parece, né? Então, a gente precisa de passo a passo mesmo, procedimentos que permitam que a gente tenha liberdade e, aos poucos, vai dando autonomia para as equipes, né? Porque, senão, a empresa ela fica extremamente dependente e não é só da fundadora, não. É dependente de funcionários também. É bastante comum isso acontecer. Esse ponto que você traz é um. Nossa, acho que eu abro o curso do Simplesmente Varejo falando de planejamento estratégico, né? Falando de ah, propósito, falando de, né, visão estratégica, porque essa clareza vai te ajudar a dizer muito não, Uhum. né? Não que a gente tenha que sair negando tudo, né? Mas eu acho que quando a gente sabe o que a gente quer construir, fica muito mais fácil, porque senão a gente atira para tudo que é lado, né? Sim. Então, inclusive na nossa própria vida, né? Acho que a gente teve um episódio aqui falando sobre carreira, né? Com o Guilherme Vadowski, e a gente fala muito disso, né? A clareza do que a gente quer construir ajuda muito a nossa tomada de decisão. E isso vale para sua carreira pessoal, isso vale para o seu negócio, isso vale para construir uma empresa, né? Porque senão vira aquelas coisas que às vezes a gente vê, eu gosto de brincar, me veio aqui essa brincadeira que eu faço às vezes quando a gente vê aquele restaurante, né? Que é restaurante, churrascaria, sushi, salada. Tipo assim, gente, peraí, o que que você faz bem aqui, né? Senão a gente sai fazendo tudo, mas não faz nada bem, né? E, e outro ponto legal que a gente estava trocando uma ideia, né? E, putz, eu já tinha pego esse ponto, né, na jornada da Trinômio. A gente falou muito sobre maturidade, né? Uhum. Porque acho que essa clareza ela vai vir, né, de um lugar onde você consegue já se autocompreender melhor, né? Não só você como pessoa, como seu negócio. E a gente confunde muitas vezes maturidade com tamanho, né, de faturamento. E como você enxerga isso, né? Que a gente entende que, na verdade, o tamanho do faturamento, às vezes, ele é irrelevante nessa análise, né? Da clareza, porque a gente vê que quando a empresa está com uma maturidade baixa, tem muita oportunidade. Sim. Tanto na vida quanto nos negócios, né? A gente tem que traçar uma meta, mas tem que estar flexível para ampliar a meta, né? Porque, assim, a gente acaba se sabotando também porque a gente chegou num teto. Tem empresas e muitos, né? O Brasil é um país, apesar das inúmeras dificuldades, é um país onde tem muita oportunidade. Então, todo empresário, ele vê muita oportunidade. Se ele não tiver clareza de onde quer chegar, ele vai abraçar muitas e vai ser mediano em todas elas, né? Não vai ser excelente. E aí virar um outro concorrente te leva embora o teu espaço e tudo mais. Isso a gente vê acontecendo muito na moda, porque eu quero criar uma marca elegante, com uma super modelagem, com uma matéria-prima ótima, confortável, que deixa a mulher bonita. Então, assim, né, não tem muito diferencial. Acho que todas querem isso, né? E esse é um exercício bem importante. Para entender, né, quando a gente fala de maturidade, de novo, se uma marca, uma empresa ela entra num mercado onde não tem muito competidor, ela cresce muito rápido. E aí ela tem um faturamento alto, mas os processos inexistentes. Então, onde que, com o tempo, eu aprendi a identificar isso? Primeiro, estoque. Como que está o nível de estoque? E esse é, acho que um dos maiores indicadores, assim. Eu gosto muito de olhar o ciclo de conversão de caixa, como que tá, né? Porque quem que está olhando para essas três variáveis, né? Então, o estoque, prazo de pagamento e prazo de recebimento. Eu me lembro na Malve, teve uma pessoa que chegou lá e eu nunca vou me esquecer disso. E falou assim, gente, mas olha esse nível de estoque, né? Quem que é o dono do estoque? E ninguém conseguia dizer muito bem quem era o dono do estoque. Então, acho que um dos pontos onde a gente consegue identificar a maturidade de uma empresa é assim, quem que é o dono do estoque?
conversando com muitas pessoas, eu comecei a fazer. Eu copiei essa pergunta do Sim, Emerson. sim. E eu falei, cara, essa é uma pergunta que vai assim, né, a laser mesmo, tipo assim, dedo na ferida, e a gente consegue entender o quanto está organizado, né? Organizados os processos dentro da empresa e as áreas de responsabilidade. Então, eu acho que essas são as 3 variáveis que a gente consegue entender muito bem o nível de maturidade. E daí começa, né, a se desdobrar uma série de. Não. Falou de estoque, né, Ana? Eu já gosto aqui porque essa provocação, né, de quem é o dono do estoque, eu usava muito isso na minha carreira executiva como gerente de planejamento. Eu falava, gente, onde tem estoque é minha responsabilidade, né? Ao mesmo tempo, não é porque depois que, por exemplo, o time de estilo Uhum. finalizou a criação e o produto chegou na. Não tenho mais a ver comigo agora. Se não vender, não é problema meu. Não, como que a gente. Né, eu sempre busquei conectar muito, né? Esse trinômio, né? O trinômio, né? Para quem não sabe, vem como lá na Renner se referia a esse trio de funções que desenvolvia as coleções, né? Que era o time de produto, que era o time de estilo e o time de planejamento. Gente, a gente tá costurado junto com esse produto dele da hora que ele nasceu até a hora que ele deixar de existir no sentido da venda, né, para o Sim, cliente final. E essa questão, né, de a gente entender que daqui a pouco até numa construção de painel de metas, né, poxa, todo mundo tem que responder pela margem, todo mundo tem que responder pelo markdown, né? tem. Eu brincava muito com os times de e-commerce, né? Que e-commerce, claro, tem uma questão de ser movido muito a desconto, porque você tá ali, né, naquela batalha com todo mundo, né? Seja de um impulsionamento, de um e-mail, né? De uma promoção que você recebe, enfim. E eu falava, não, tudo bem, eu posso dar mais desconto, mas vamos colocar uma meta aqui para todo mundo, né? Que o bônus lá vai estar atrelado a gente manter um markdown controlado, né? Porque senão vira essa coisa de querer só dar desconto. Ou como a gente falou, né? Eu criei um produto que ele não vendeu, gente, tá na minha meta eu entender por que que esse produto não vendeu, né? Sim. Então essa questão de, poxa, de quem é o estoque e no final das contas, né? É de todo mundo, mas a gente precisa ter um responsável. E eu sempre assumi isso como planejamento. Eu falo, gente, estoque é o planejamento que tem que ser o grande fio condutor. Mas se a gente parar para pensar, e aí é um ponto que eu adoro levantar assim com os nossos clientes, que estoque é dinheiro parado, Sim. né? E aí eu gostei que você conectou o estoque. Vencendo ali, né? Não, Estragando. E não é nem dinheiro, né? É tipo, é como se fosse uma comida. eu falo, eu gosto dessa conexão com o caixa, né? Porque eu escuto de alguns clientes assim que o produto não quer remarcar o produto porque ele é um produto atemporal. Eu falo, né, mas o seu dinheiro não é atemporal, né? Porque e aí Sim. eu gosto de trazer, né, esses exemplos e vamos entrar aqui, né, um pouco nessa parte um pouco mais ah, explicativa desse ponto. Poxa, se esse produto chegou na loja, né? Gestão de ciclo de vida, né? Sim. Se esse produto chegou na loja e você tem um prazo de pagamento que você tem que pagar o seu fornecedor em 90 dias e você não vendeu esse produto em 90 dias, você está financiando do seu próprio bolso, né? Esse dinheiro ele tem que voltar. E às vezes, né, a gente fala da remarcação, né, que não é o grande vilão, né, se feita com estratégia, às vezes se você der o desconto na hora certa, esse dinheiro volta e você não fica financiando o seu negócio, né? Então, muito legal assim essa tua conexão, né? Você vem de uma área criativa, né? Mais de Produto. produto, né? Com essa visão de que, poxa, peraí, eu tenho estoque, eu tenho caixa, eu tenho prazo de pagamento, né? Então, como que tu enxerga hoje, né? Qual que é esse próximo passo assim de maturidade que a gente tem que ter no setor da moda? Porque a gente está vendo tecnologia, legal, tá evoluindo Uhum. muitas empresas, né, na área de tecnologia voltadas para moda, mas eu acho que tem alguma coisa a mais aí que ainda, né, não teve essa evolução. Qual que é esse ponto na tua visão? A gente precisa evoluir. E vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo fora do país. Então, o grupo Kering, que tem a Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta e tal, eles estão passando por um momento, né, onde a venda caiu de forma expressiva, eles perderam muito mercado e tal, perderam valorização de ações. E o que aconteceu?
quem que foi convocado para assumir a presidência desse grupo? Um cara do setor automobilístico, onde as margens são, assim, 3%, entendeu? É muito, muito apertado, apesar de a gente achar, nossa, carro é caro e tal, mas as margens são muito apertadas, porque tem muito mais previsibilidade do que a gente tem na moda, né? E o que ele trouxe? Primeiro, parte da coleção vai ser livre para os diretores criativos. Então, primeiro, que a gente estava falando antes, né? Eliminar essa dependência de uma figura. Né? Então, já não vai mais ser 100% à disposição do diretor criativo. Então, vai ser 20, 30% das coleções vai ter influência do diretor criativo. Os outros 70, 80 vai ser dito, determinado por quem? Pelo cliente. Através do quê? De dados. Né? Ai, nossa, mas vai perder o efeito. Não, não vai perder. A gente vai começar a atender melhor o que o cliente quer. Se ele diz que ele quer mais blusa preta, né, e a gente, claro, a gente extrapola na camiseta preta para dar Sim, é exemplo o de melhor tudo. exemplo, né? Mas vamos botar outra coisa. Vamos pensar na bolsa caramelo. Entendeu? Se a gente está vendendo muito daquilo, daquele tipo, daquele formato de bolsa, a gente precisa continuar propondo, porque quer dizer que o cliente quer aquilo. Então, a voz do cliente hoje são os dados. Né? Então, principalmente empresas muito grandes. O passo que a gente precisa dar é, de fato, organizar esses processos e separar muito bem a emoção daquilo que é análise. Né? Então, implementar, reduzir o time to market, que é outra estratégia que o Luca de Meo está propondo, reduzir de 12 meses de lead time para 6 meses. Então, em marcas de luxo. Tá? Então, isso quer dizer, isso é um grande sinal para o nosso setor, para planejar melhor, para a gente ter, assim, a gente vai ter inúmeras ferramentas, métodos, mas o que mais vai fazer com que a gente acerte o número é planejar mais próximo da venda. Né? Muito. Isso muda muito o jogo, né? Quanto mais longe, maior é a minha chance de errar, né? É lógico, porque se eu perguntar para você o que você quer comer amanhã, você vai falar, mas daqui um ano Tinha um time difícil. de dados, né? Eu tava na Yukon, né? Porque a Renner tava desenvolvendo muito a área de dados, né? E aí eles brincavam com a gente às vezes, né? Não, você tá querendo que eu te diga se vai chover na terça-feira de dezembro de 2028. Eu posso te dar uma chama, a chance de eu errar ela é muito alta. Eu consigo te dizer que se vai chover amanhã, né? Exato. Quanto mais próximo, maior a minha certeza, né? Sem dúvida. Então, essa redução dos prazos é melhor para a gente poder entregar um serviço melhor, entregar um produto melhor. No mundo hoje que muda com muita facilidade e muito rápido. Ok. Como que a gente vai fazer isso? Como que é possível? Ai, tem que correr? Não é questão de pressa, é questão de organização. A gente vai ter que se reorganizar para isso. E como que é? Antes, eu planejava, criava, desenvolvia, provava, tinha um online, fazia todos os protótipos, não sei o quê, depois produzia e depois chegava na loja. A gente não tem como fazer isso. A gente vai precisar sobrepor as etapas. Então, se eu tenho várias áreas, se eu tenho muitos pontos de contato com o cliente, eu preciso que todas essas áreas que coordenam esses pontos estejam no processo decisional. Então, eu vou ter que integrar os times. Integrar os times não é se conversar nas ferramentas, se dar bem, não é isso. É, de fato, desenhar um cronograma onde as equipes trabalham em paralelo, porque eu tenho um marketing hoje tem muito mais para entregar, muito mais pontos de comunicação, né, de contato do que era antigamente. O estilo tem que analisar muito mais variáveis e tem muito mais incertezas do que tinha, porque hoje não consegue mais empurrar, né? Eu não consigo criar desejo, isso é um mito, absurdo. Não dá mais para falar isso. Eu tenho que criar desejo. Ninguém cria mais desejo. O cliente sabe o que quer. Você chega numa loja, antigamente a gente chegava, a vendedora falava, isso aqui tá super na moda. Vai falar isso pra uma cliente hoje, ela fica louca, entendeu? Ela fica brava, eu sei o que tá na moda, entendeu? Porque ela tem toda a pesquisa ali, ela consegue fazer isso, né? Antigamente não dava, era uma revista, né? Ninguém viajava, hoje tá tudo muito disponível. Então a gente precisa, primeiro, entender, de um lado, eu adoro fazer esse comparativo, então assim, a gente tem de um lado
o cliente, que a gente precisa entender profundamente para, de fato, entregar uma mensagem consistente. Do outro lado, a gente tem o lucro. A gente precisa organizar tudo isso aqui nesse meio. O que a gente tem para isso? Primeiro, a gente tem que ter muita clareza, tem que ter muitos processos e tem que ter muita tecnologia, né? Para isso, a gente precisa desenhar calendários curtos que se sobrepõem e, sim, aprender muito com o setor automobilístico. Eu uso, por exemplo, nos meus métodos Toyota Kata, Lean Thinking. A gente precisa usar tudo isso para conseguir ter um processo que ele vai, mas não volta. Que a gente tem muito isso, né, na moda. Sim. Ai, vai e volta. Criei, vi, ai, não gostei. Todo mundo fez toda uma cadeia, um monte de gente pegou no produto, chega lá no final, o comercial fala, ai, como que você me faz uma regata sem regulador de alcinha? Entendeu? Sim. Ano passado ficou tudo parado no estoque, não temos esse dado. Então, Tem uma coisa de papéis e responsabilidades, né? Eu total. lembro que teve uma situação, né, quando eu tava na Aramis, que a gente juntou, assim, os times de produto, de estilo de planejamento para fazer um workflow. E a gente achou que ia ser um trabalho de uma tarde. A gente teve que voltar mais 2, 3 tardes para montar, de fato, né, papéis e responsabilidades desse fluxo que você está falando que se sobrepõe, porque você tá vivendo o verão, desenvolvendo um inverno, e você já tem que daqui a pouco fazer a importação do próximo verão, mas esse verão não aconteceu ainda. Então a gente foi fazendo de uma forma muito clara, né, o que tinham que ser as entregas, qual que era aquele entregável, quem que era o responsável e qual que era o prazo, né? Porque Sim. isso acabou entrando até em painel de meta. Olha que legal, assim, eu adoro quando a coisa conecta no painel de meta, porque daí todo mundo de fato, né, vira responsável, né? E não é só uma coisa de, estamos aqui, Sem isso, o número não vem. Então, assim, acho que é legal quando a gente consegue trazer isso para uma forma mensurável, né? Porque não é, gente, quem está escutando aqui vários dos nossos episódios, né? Não é fazer só por fazer, né? A gente Sem não é achismo. reduzir, sem Sem achismo. achismo. Vamos reduzir o sortimento. Cortamos o sortimento. Não, gente, tem um processo para a gente entender, né? Quando a gente implementou uma ferramenta de tecnologia que se propunha a diminuir o sortimento, se criou essa ilusão de que vai baixar o sortimento de geral. Eu falei, não, tem algumas lojas que ele pode sugerir aumentar o sortimento, né? Então, não é necessariamente todo mundo vai reduzir o sortimento. Quem precisar de mais, vai receber mais. Então, a gente vai quebrando um pouco, né? Não é de reduzir, palavras bonitas, né? Reduzir o lead time da cadeia. Que assim, Não, nossa, eu tinha um mês para fazer, agora eu tenho um dia. Não, não é bem assim. não é isso. É a gente, né, conectar muito essas áreas e entender, poxa, se o planejamento tem que trazer um número, poxa, você tem que me dar um número com tantos dias antes, porque eu vou precisar desse prazo. E aí você começa a ver onde é que você consegue ganhar, né? E não ter tudo finalizado. Tem coisas que tem coisas que a gente precisa. Vamos fixar aquilo que a gente tem certeza, o que a gente não tem certeza, vamos deixar para decidir mais para frente. A gente já faz isso na nossa vida pessoal, né? Só que a gente não percebe. Então, tem coisas que a gente consegue decidir com precisão, tem coisas que a gente pode jogar a decisão, parte da decisão um pouco mais para frente. Antes, a gente tinha um calendário, um processo onde o estilo criava tudo e depois entregava com um briefing para o marketing. Hoje não dá mais tempo para isso. Então, o marketing e o produto precisam decidir juntos o que vai ser essa coleção, junto com o comercial. Qual aposta a gente vai fazer? Que tipo de produto a gente de fato vai trabalhar? Porque você pensa, hoje a gente tem muitos canais de comunicação. Se em um você fala da regata, no outro você fala do jeans, no outro você fala do blazer, o teu cliente não vai fixar nada. Você vai precisar escolher, de fato, uma categoria para atuar, né? Qual que vai ser o plano disso? Vai ter que ser um plano 360 graus, preço, localização, vai estar na vitrine. Tipo assim, você precisa conquistar a atenção do teu cliente. Então, tem que ser muito consistente. E quando a gente fala, e cada vez mais tem ficado sofisticado, né, mais intelectual o nosso processo, que antes era muito instintivo, hoje não cabe mais, porque, de fato, é muita concorrência, muito complexo, com margens muito apertadas, e só vai sobreviver quem consegue lidar com isso, separar essa emoção da prática ali, da execução, né? E a gente já sabe, a gente escuta aí o tempo todo, né? Nossa, qualquer livro de empreendedorismo vai ter
a diferença entre uma pessoa de sucesso, um empreendedor de sucesso, entre a ideia, é conseguir execução, é a ação. A gente sempre vai ouvir isso. A mesma coisa é na moda. A gente vai ter um monte de ideia, vai ter um monte de tendência para seguir, mas qual que é o tamanho disso? Vai ser quantos P's, quantos M's, vai ser em blusa, vai ser em regata, vai ser em calça. Onde que a gente vai aplicar isso? Qual que é o nível também de tendência que a gente vai colocar em cada produto? Então, assim, ainda bem que a gente tem ferramentas E tecnológicas, né? não dá mais para tolerar assim as ineficiências, né? Porque eu acho que antigamente assim o varejo ele permitia um pouco mais isso, né? Uhum. Você ia com aquele estoque, você ia abrindo loja, né? Aquela coisa, né? Para vender mais eu preciso comprar mais. E aí no final das contas você ia lá e fazia uma grande remarcação e tava tudo bem, até porque você tinha muito menos players, né, competindo hoje, né? Como você mesmo estava dando exemplo, tá tudo na palma da mão, né? Então daqui a pouco eu compro, né? Enquanto eu tô no Uber, eu tô comprando ali um produto que eu achei importante. Eu não preciso ir no shopping ser impactado, né? Às vezes eu tô ali, né? Fui, né? Passou um post, me deu uma ideia, eu fui lá e comprei, Sim. né? Então acho que cada vez mais, né? E acho que eu também bato bastante nessa tecla assim com os nossos clientes, né? Virou um varejo de rentabilidade, né, de melhoria de lucro, de última linha, né? Eu tenho casos de clientes que às vezes decresce o faturamento, mas o lucro bruto aumenta. Pô, eu tô com estoque menor. Maravilhoso, né? Então eu falo, Trabalha pô, eu menos para assino ganhar mais. agora, né? Eu falei, eu assino agora aqui esse resultado Sim. aqui. Só que a gente cai, né, nesse mito de que, não, se o meu faturamento não tá crescendo, eu não tô crescendo. Calma. Acho que cada momento é um momento, não tô dizendo que, não, né, que decrescer seja bom, mas tem alguns casos que esse decréscimo ele é muito mais um ajuste, né, à realidade, né, do que um problema. E se a gente consegue estabilizar muito esse investimento que a gente tem de estoque, a margem que a gente recebe de volta e encaixa esse ciclo, fica muito mais saudável, né? Você comentou muito ali também a questão do emocional, né? Eu brinco do desapego, né? Total. A gente pega assim, quando a gente faz normalmente os primeiros planos de sortimento com os clientes, entrega o número e fala, nossa, é muito pouco, a redução está muito forte. Falando, calma, gente, isso aqui vai ajudar vocês a construírem, né, um sortimento muito mais alinhado, né, com o que vocês acreditam. Eu sempre brinco, né? Se tem lá, pede 20 vestidos, né? E o cliente, nossa, mas eu fazia 40. Eu falei, tá bom, pega os 40 e ordena do que você acha que mais vai vender para o que você acha que menos vai vender. Conta até 20, olha para os últimos 20. Normalmente são coisas que estão se repetindo, né? Ou são coisas que realmente você já tá ali, né? Que nem a abertura de cor, né? Ah, vamos abrir isso aqui em 10 cores. Eu sempre pergunto, fala as 10 cores para mim agora, hein? Porque você começa, né, a falar as que mais vendem e você vai chegando naquelas cores que você sabe que, muitas vezes até fazendo uma aposta menor, claro que a gente tem formas, né, de Uhum. ajustar isso no planejamento, é, a chance disso virar um dinheiro parado ela é muito alta. Então a gente busca, né, mitigar esse risco e, claro, poxa, se eu for errar em alguma coisa, eu vou errar em algo que, né, eu falo, ter excesso de, às vezes, de produto básico é o menor dos meus problemas, né? Se a gente às Sim. vezes erra ali a calibragem, né? O problema é eu ter um produto de moda lá que fica pesando no meu estoque, eu sei que ele não é mais efetivo, né? Então, acho que essa parte da maturidade, até conectando com o fio que a gente puxou ali, de levar conhecimento, né? Acho que é um pouco do propósito aqui que a gente está fazendo, é um pouco de um propósito que tu também está desenvolvendo agora com essa nova fase de carreira. É, como que você vê isso para esse nosso mercado, né? A gente falava antes de livros, né? Poxa, os livros ainda estão muito, né, defasados, né? Acho que se a gente pegar aí o varejo dos últimos 10 anos, né, a coisa mudou bastante, né? Do varejo talvez que a gente aprendeu Total. que a gente foi, que eu digo, as escolas que nos criaram, hoje a gente já vê coisas muito diferentes, né? E, poxa, e aí não é nenhum um achismo meu aqui, né? A gente vê muitas vezes pelas publicações de resultados de empresas que muitas vezes eram muito boas, estavam lá na crista da onda, hoje, opa, né? A ação já não está muito bem, o investidor já não reconhece tanto, porque a gente viu que esse jogo mudou. Essa parte de conhecimento, né? Como que você vê esse momento de que, olha, precisamos
mudar aqui, né, esse caminho aí de construção realmente de como as coisas são feitas. Esses tempos eu falei que não existiu um momento melhor, né? Hoje em dia, digamos que empreender é fácil, e ficou todo mundo, nossa, da onde, né? Eu acho que é fácil porque a gente tem muito acesso à informação. Primeiro que antigamente era só livro, era caro e não era em português. Então, né, para quem trabalhava com moda, a gente nem tinha muita literatura mesmo para aprender. Não existia internet. Então, hoje existe muitas formas de você aprender. Né? Você pode descobrir coisas. A gente tem, poxa, desde a inteligência artificial, que ajuda muito, mas você tem que saber perguntar, né? Então você tem que construir uma camada e hoje está acessível para todo mundo. Se antes a gente tinha que para estudar, para fazer qualquer coisa, a gente tinha que ir para uma outra cidade, hoje você consegue fazer tudo isso online no teu tempo, né? Tem um monte de gente, profissionais muito bons. Ainda acho que tem pouco, tá? A gente tem um bom trabalho para fazer ainda para frente, mas tem muitos profissionais muito bons dispostos a ensinar o que viveram, porque o ensino acadêmico tem um valor muito importante para aprender a estudar e você adquirir bases sólidas do processo como um todo, mas a prática, você conseguir ter acesso ao que é o dia a dia, né? Como que eu resolvo um problema prático? Tá, beleza, entendi todo esse conceito, mas e como que eu cadastro esse produto? O que eu tenho que ter? Então, hoje a gente tem a possibilidade de encontrar esses profissionais que viveram a linha de frente, a trincheira ali, né, para perguntar, explicar passo a passo como fazer. Então, eu vejo que não existe um momento melhor para, de fato, aprender e se desenvolver. E, de novo, o desenvolvimento não só técnico, mas o desenvolvimento pessoal. Quando a gente. E a gente sempre vai se deparar com isso, mesmo falando muito de estratégia, de números, a gente vai se deparar com esse apego, com essa emoção dos números. Falar, nossa, eu não vou conseguir entregar a minha coleção, não vai ficar boa. Né? Então, tem um lado emocional. E apego tem tudo a ver com isso, né? De você se identificar com aquilo. Então, o faturamento, assim como o número de seguidores, é pura vaidade. Não é métrica de performance, de entrega, de você estar fazendo um bom trabalho, de você ter uma empresa que está escalando, que tem sustentabilidade no longo prazo. Então, hoje as pessoas têm a possibilidade de se desenvolver em todos esses aspectos, né? E de forma muito prática. Tanto se você tem um negócio aqui em São Paulo, né? Que a gente está aqui em São Paulo. Quanto no Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Norte. Então, você consegue ter acesso a essa informação que, pelo menos na minha época, não tinha. A gente não tinha essa informação. Isso me possibilitou criar o modelo da Trinome hoje, atendendo clientes no Brasil todo, com consultores que estão no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Porto Alegre, eu estou em São Paulo, clientes que estão variados aí estados do Brasil, né? Acho que levar, né, esse conhecimento para quem não tem necessidade de ter um executivo, um alto executivo, né? Não faz Absolutamente. sentido o investimento, mas daqui a pouco trazer esse conhecimento nesse modelo, seja ele um modelo de mentoria, seja ele um modelo do as a service, né, como é o Sim. modelo da Trinômio, seja ele através de um projeto, eu acho que está cada vez mais claro e as empresas estão cada vez mais se abrindo a isso, né? A absorver um conhecimento de que não é nem que elas não conseguiriam chegar nesse nível. Eu escuto isso de um cliente meu que está comigo já há quase 2 anos. E ele fala, pô, André, eu acho que até em algum momento eu acho que eu ia aprender, porque eu sou um cara que vou atrás de curso, eu tô sempre ali, né, indo atrás do que está acontecendo no mercado, mas eu acho que eu ia levar muito mais tempo do que eu levei com vocês, né? Então acho Sem que a gente dúvida. acelerar isso é esse o grande o papel, né, dessa venda de conhecimento, né? E ao mesmo tempo, né, eu vejo que as empresas estão mais abertas para isso e o comportamental e o técnico, né, que você trouxe, nossa, falo muito isso, às vezes é muito mais sobre comportamental, sobre técnico.
Teve Eu, uma. eu tenho, eu acho que é muito mais. O Nossa, tem. comportamento é difícil porque as pessoas não conseguem enxergar isso. Mas é muito sobre o comportamental, é muito sobre desapegar. E eu começo todas as minhas mentorias. São as primeiras 2 semanas são extremamente focadas em liderança de si. E Uhum. fica todo mundo tipo, ai, não era isso que eu queria, né? Tipo assim, eu queria falar de um processo, eu queria falar sobre estratégia. Só que se você não tem esse desapego, se você não entende, se você continua se identificando com aquilo, né? Com a marca é minha identidade, a empresa é minha identidade, você não tem clareza para tomar as decisões que precisa tomar. Então, Sim. a empresa ela está a serviço de um cliente. E se você usa aquilo como desabafo teu pessoal, né? É, a grande chance é que você faça algo para agradar a si mesmo e não o cliente. Então, isso vai ser um Teve divisor. uma consultora, né, da Trinômio que, nas primeiras reuniões que ela fez, assim, pô, imagina, 12 anos de experiência de executivo e tal, nas primeiras reuniões, ela falou, nossa, eu tô chocada, porque ela vinha com um conhecimento técnico muito forte, Uhum. mas a forma como ela tinha que passar para diversos clientes era completamente diferente. O mesmo conhecimento, para o cliente A, ela conseguiu passar de uma forma, para o cliente B tinha que ser de outra, para o cliente C tinha que ser de outra. Então, acho que aí entra muito, né, esse entendimento, né, essa leitura de comportamento. Porque, claro, gente, é como você disse, conhecimento, ele tá aí, né? Você pode ir atrás, seja através de uma tecnologia, de um livro, disso, aquilo, mas, cara, a forma como você leva isso adiante, você implementa isso, aí, claro, vai conectar com aquela questão que você disse, né? Entre a ideia e a execução, mas eu acho que tem E o bastante tempo, né? coisa, né, entre uma coisa e outra, que pega bastante, assim. E, bom, Anaí, acho que a gente vai, né? Passou aqui por, putz, assuntos muito legais. Eu gosto quando a conversa ela vai abrangendo, né? Desde um ponto ali que a gente falou de estoque, de caixa, de, né, gestão feminina, né? Agora de desapego, de questão emocional. Então, assim, eu gosto quando fica muito rico o papo. E quero fazer a pergunta que é a nossa marca registrada aqui, né, do Varejo Sem Achismo. O que que é para a Anaí fazer o varejo ser simples? Pergunta de milhões, né? Bilhões, talvez. A habilidade de simplificar, eu acho que grandes negócios têm por trás processos e né, estruturas muito simples. Grande exemplo disso é a própria Apple, que tinha obsessão, né? O Steve Jobs tinha obsessão pela simplicidade, mas fazer coisas simples dá muito trabalho. Sim, para simplificar, você tem que conhecer muito. Para fazer simples, porque hoje o tempo, a velocidade com que a gente faz as coisas é muito importante. A velocidade não é na pressa. O tempo que a gente tem desde a ideação até a entrega, ele não pode ser longo, não só na moda, mas para qualquer coisa, porque vai ter outro que vai ser mais rápido. A gente está competindo por um espaço que hoje não é mais regional, ele é global, né? Então, tem players do mundo todo competindo pelo mesmo espaço. Para ser muito simples, a gente precisa ter, sem dúvida, entendimento de si e do caminho, gastar um pouco mais de tempo no planejamento, né? E lá atrás já Eisenhower falava o plano não é nada, mas o planejamento é tudo. Porque o plano pode ser mudado, né? A gente vai adaptar, mas o processo de planejamento ele é muito importante. Então, quando a gente começa a ter clareza e a simplicidade virá dessa clareza do negócio, de quem é o teu cliente, do que você quer entregar, a tua proposta de valor e como você vai organizar a empresa de forma muito simples, lutando com todas as tuas forças contra a burocracia, né? Níveis de aprovação, hierarquia, integração total, transparência radical dentro da empresa. Só assim a gente vai conseguir, de fato, ter
um varejo mais simples, um setor de moda mais simplificado, mas com um enorme equilíbrio entre aquilo que é imaterial e o material. Saber equilibrar não é eliminar, porque um não pode viver sem o outro. E, de novo, o grande diferencial entre um consumidor e um profissional de moda é o entendimento dessa hibridez do nosso setor. Então, tem que existir esse equilíbrio da parte imaterial, que vai nos dar mais possibilidade de ampliar a margem, e a parte material, que é, sim, olhar o que está performando, o que vai bem, né? Não só em produto, mas também em pessoas, né? A pessoa tem mais a ver com a cultura da empresa e com as metas que a gente quer, os objetivos que a gente quer para esse negócio. Então, simplificação para mim hoje primeiro começa, sem dúvida, olhar para o cronograma, ter a habilidade de desenhar o cronograma da companhia toda. E olhar cada etapa dessa, falar, nossa, onde eu consigo ser mais eficiente, ser melhor, ter mais habilidade em cada etapa dessa e como todas elas se conectam e como todas as pessoas conseguem enxergar esse processo como um todo. Então, para mim, simplificar seria olhar para tudo isso e deixar de forma muito simples, aprendendo a liderar a si mesmo, o negócio e as pessoas. Eu gosto muito, né, e tenho isso como um dos pilares também, né, da Trinômio, a questão da colaboração, né, e acho que assim, processo simples com colaboração com pessoas, e acho que você trouxe aí, né, Sim. na sua fala muito desses pilares, né, não adianta fazer, tem que fazer junto, tem que ter clareza, tem que ter esse entendimento, e ao mesmo tempo, né, não pode ser nada complexo, né, acho que a gente tentar trazer coisas de uma forma, né, então eu gosto que toda vez que eu faço essa provocação, vem, gente, fazer o básico é difícil. Eu acho que esse é o grande É ponto, lógico. né, que a gente vem aqui tentando provocar, criando esse espaço, né, de trazer visões simples, né, não nada que foi falado aqui na série de episódios que já foram gravados. Ninguém chegou aqui e falou assim, inventei uma fórmula nova. Não, Não. todo mundo aterriza aqui e fala, cara, poxa, tem aqui esse formato, poxa, se fizer isso aqui bem feito, funciona, né? Então acho que é muito legal ver como as respostas elas vão se conectando. Anaí, como é que o pessoal pode te encontrar aí nas redes para, enfim, ouvir mais um pouco aí né, do teu conhecimento, do que você vem trazendo de conteúdo? É LinkedIn, é no Instagram? Como é que o pessoal te encontra? Eu hoje atuo bastante no Instagram, então, a Anaísa falou, e também no LinkedIn, que são conteúdos que se complementam. Então, digamos que no Instagram eu trago um conteúdo um pouco mais lúdico, com mais imagens e mais interativo, e no LinkedIn um pouco mais denso. A gente tem espaços diferentes de entrega de conteúdo, mas é isso, falando muito sobre esse equilíbrio, né, entre material e imaterial, como que a gente olha a margem do ponto de vista de produto e assume todo mundo essa responsabilidade, porque é novo, né? O produto fala, nossa, caixa, margem, né? Não é muito o espaço do pessoal de produto, da área criativa, mas isso hoje é extremamente importante, porque essa colaboração tem que ser construído em conjunto. Todas as áreas têm que estar olhando para todos esses indicadores para poder dar certo. Muito obrigado pela tua presença. Acho que um papo leve. Fico muito feliz, né, de ver trajetórias, né, que muitas vezes nascem num lugar similar, que é o nosso mercado de um grande varejo de moda, mas que vão para uma parte aí de um empreendedorismo de gerar valor, né? Eu acho que o que você tem criado aí, com esse olhar de estrutura, é diferente, né? Então, eu fico feliz de poder trazer isso aqui para o nosso público. Se você gostou desse episódio, já encaminha aí para uma executiva de moda, né? Para alguém que pode se beneficiar muito aí do conhecimento da Anaí. Segue o Simplesmente Varejo nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. No LinkedIn, toda semana, toda segunda-feira sai newsletter do Simplesmente Varejo com um conteúdo de teoria adaptada, né, ao nosso mundo real, ágil, né, e aplicável com resultados. Fica ligado e até o próximo episódio.